Vocês me pediram e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer a maquiagem do jeito que as melindrosas da década de 1920 faziam. E tudo isso usando como referência as fotografias e os manuais de beleza da época. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você chegou aqui depois de ter acidentalmente caído num tonel de chocolate numa certa fábrica de bombons em uma cidadezinha do interior do Brasil, seja muito bem-vindo! Nesse canal, a gente fala sobre história da moda, tudo baseado em uma pesquisa histórica séria, a partir da leitura das fontes da época e dos estudos que são desenvolvidos nos museus e nas universidades. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, em língua portuguesa, com dados corretos, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... No vídeo de hoje, nós vamos recriar a maquiagem de uma melindrosa, que era o ícone de estilo da década de 1920, a partir de manuais de beleza da época, de fotografias das atrizes de cinema, de materiais que foram publicados em revistas da época e dos pôsteres coloridos dos filmes. Mas nós vamos fazer isso utilizando materiais modernos, seguros para a sua saúde, para que você também possa reproduzir essa maquiagem aí na sua casa. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para libertar a melindrosa que existe dentro de você. As nossas principais publicações de referência para esse tutorial são o Manual de Beleza da Marjorie Erich, que era uma socialite super famosa e super estilosa da década de 20 nos Estados Unidos, mas também uma matéria que foi publicada numa entrevista na revista Photoplay de 1922 com a atriz Colleen Moore, que era uma das queridinhas do cinema de Hollywood. Só que os personagens interpretados pela Colleen Moore, eles não eram exatamente a flapper, a melindrosa como a gente pensa hoje, eles eram mais delicados. Então, para entender a maquiagem da melindrosa, a gente precisa pegar uma outra referência, com maquiagens um pouco mais exageradas e que também é um ícone de estilo da década de 1920, que é a atriz Louise Brooks. Infelizmente, eu não consegui encontrar nenhum material que a própria Louise Brooks tenha dado como entrevista ou qualquer coisa do tipo explicando como é que era a rotina de maquiagem dela. E como as fotos desse período são basicamente fotos em preto e branco, a maquiagem que era usada nos estúdios e na fotografia preto e branco, ela acabava dando um resultado na imagem muito diferente do que seriam as cores da vida real. Então, para ter uma noção de cores e de posicionamento de blush, do quão intenso seria de fato a maquiagem dos olhos, eu acabei procurando um outro tipo de fonte, que são os cartazes dos filmes estrelados por essas atrizes, que eram cartazes coloridos, produzidos à mão e que traziam muito mais visível essa questão das cores e do posicionamento dos elementos da maquiagem. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do desterro, com cartão ou boleto. Mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. Então, sem mais delongas, vamos começar a preparar a nossa cutis aveludada para dançar um charleston em um estabelecimento de reputação muito, muito duvidosa. A primeira coisa que a gente vai fazer é a hidratação da pele. E que, de acordo com a entrevista da Colleen Moore para Photoplay, o mais utilizado para fazer essa hidratação nos estúdios de cinema era o cold cream mesmo, que é um creme de hidratação um pouco mais denso do que os hidratantes que a gente está acostumado hoje em dia. Então eu estou usando esse cold cream que é da Nefertari Body Care, uma marca de cosméticos orgânicos do Egito, que a Silver Arabic Fashion, que é uma parceira aqui do canal, traz sob encomenda e ele é muito gostosinho. Inclusive, uma coisa que é absolutamente incrível desse negócio de passar o cold cream e tirar ele com o algodão, eu tomei banho antes de gravar, tá? Mas vocês conseguem ver que ainda assim saiu sujeira da minha pele. O cold cream é excelente para limpeza, tanto que ele era usado para isso também. Na entrevista para Photoplay,
a Colleen Moore fala que o ideal era usar uma Grease Paint Stick, que era uma base em stick do formato, mais ou menos do formato que a gente conhece hoje, só que muito mais densa. Inclusive, na entrevista aqui no cantinho, ela fala que esse tipo de maquiagem já podia ser comprado na farmácia com relativa facilidade, o que é um senhor avanço em relação àquele tutorial de maquiagem teatral de 1901 que a gente já fez aqui um tempo atrás. O ideal seria que você utilizasse uma base de cobertura média para alta. Mas como eu não tenho essa base de média para alta cobertura em casa, o que eu vou fazer é cobrir alguns pontos do meu rosto que são mais problemáticos, porque eu preciso que a pele fique muito uniforme. Eu vou usar o corretivo para arrumar e eu vou vir com um BB Cream por cima. De acordo com o guia de maquiagem da Eurish, eu sou uma morena verdadeira, porque eu tenho a pele que tende mais pro claro e meu cabelo é naturalmente escuro mesmo quando não está pintado. Então, as minhas cores preferenciais de batom e de blush vão ser sempre puxadas para tons mais fechados, mais ricos. E eu escolhi esse framboesa da Ruby Rose, em que o meu batom vai fazer ponta como blush, porque isso era uma coisa muito comum na época. E aí, o livro também tem esse diagrama de aplicação do blush que vocês estão vendo aí na tela. Então, vamos lá ver o que dá, né? Depois desse cosplay de Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente vai para a área dos olhos. Que a última coisa que vai ser colocada aqui é o pó que eu espero, com a graça dos deuses, que deu uma suavizada nessa caca que tá na minha cara. Eu vou usar... Eu tô na dúvida, na real, se eu uso a paleta de sombras. Não, eu acho que eu vou usar a da Max Factor, que é pra ser mais fiel, porque a Max Factor é da década de 50. Também, na verdade, a Max Factor já trabalhava no cinema na década... O Max Factor, né, já trabalhava no cinema. Ele desenvolveu a maquiagem de cinema, tanto pro cinema preto e branco, quanto para quando foi pro Technicolor, pro colorido. Ele desenvolveu as técnicas e desenvolveu o conceito de maquiagem comercial como a gente conhece hoje. Então eu vou usar a paletinha dele, que eu ganhei de presente da Silvia também, pra fazer os olhos. Apesar de não ter essa ideia, eu vou começar com essa sombra mais clara daqui, só pra dar uma base, porque a gente vai precisar usar cor nesse olho, muita cor. Se você examinar com carinho os pôsteres dos filmes da época, você vai ver que as atrizes todas usam sombras coloridas. O problema é que nas fotos em preto e branco essas sombras acabavam se mesclando com o restante do contorno dos olhos. E aí a gente acaba não tendo ideia das cores reais que eram usadas. Portanto, eu vou adicionar bastante cor aos meus olhos. E seguindo as indicações da época, vai ser verde, por causa da cor do meu cabelo e do meu olho. E aí, para a parte colorida, eu vou usar essa paleta, que é a paleta Spotlight Blue da Luisance? É, da Luisance, que as cores dela são absolutamente maravilhosas. Aí eu preciso escolher um verde. Deixa eu ver qual é que fica melhor na tela. Esse aqui, com certeza. Não, eu acho que vai ter que ser esse aqui ou esse. Esse aqui. A sombra colorida era aplicada só na pálpebra mole, tá, gente? Não puxava ela pra cima, a gente vai fazer uma outra coisa. Bom, agora a gente vai para sobrancelhas. E ao contrário do que parece por causa dos filmes, principalmente da década de 50, as sobrancelhas não eram super finas. As sobrancelhas super finas eram da década de 30, não da década de 20. O livro da Margot Elrish ainda fala bastante sobre a necessidade de harmonizar o formato da sobrancelha com as características do teu rosto, que é uma coisa que a gente utiliza até os dias de hoje. Então eu vou seguir ao pé da letra as instruções do livro, mas eu vou tentar dar aquela sobrancelha de garota triste das Melindrosas. Quando você olha as fotos da Louise Brooks, você percebe que os olhos dela são bem marcados de preto. E isso era uma marca registrada das Melindrosas, e é isso que nós vamos fazer. Então o que eu vou fazer é usar um pincel angulado, porque eu não quero usar lápis para isso, mas eu poderia usar lápis se eu quisesse, porque ele vai esfumar. E eu vou